Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você for assistir. Nós estamos recebendo hoje um grande médico, inclusive meu médico particular, o médico de Gabi também, que é Dr. João Batista. Ele é gastro, ela quer que eu chame gastroenterologista, mas como eu enrolar a língua, eu não vou chamar, é só gastro, certo? E veio aqui para servir a sociedade vitoriense, as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, com relação às doenças estomacais, intestino, enfim, saúde voltada mais para a questão gastro, né? Eu já vou começar, doutor, lhe apresentando e pedindo que o senhor fale um pouco do senhor, né? Há quanto tempo o senhor trabalha, está formado, trabalha em Vitória? Isso. Eu sei que o senhor trabalha em Vitória, mas tem que dizer... Né? Inicialmente, boa noite a todos, é uma satisfação, uma honra estar aqui no Vitória Cast, esclarecendo dúvidas em relação à área da gastroenterologia. Eu sou formado há 19 anos, vou fazer 19 anos esse ano, formado dia 3 de julho agora, e fiz residência em gastroenterologia no Hospital Oswaldo Cruz, em Recife. Depois fiz uma especialização em endoscopia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e fiz o curso de mestrado na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, com atuação na área de hepatologia e afins, doenças do fígado. Então, formado há 19 anos, atuo na cidade, atualmente apenas na cidade, atuo atualmente na cidade de Vitória de Santo Antão, sou concursado na Prefeitura de Vitória de Santo Antão e na Prefeitura de Pombos, e faço a parte de gastroenterologia também em Moreno. Atualmente tenho o consultório, a Gastros, que fica localizado ali na Praça da Matriz. Ok, Gabi. Estamos falando aí com um mestre. Um mestre, E Gabi estava me dizendo antes de começar, pessoal, que ela gosta de fazer endoscopia. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Eu acho que ela não é muito normal, não, mas tudo bem. Doutor, para começar por aí, eu vou começar com uma questão que algumas pessoas me perguntam na rua, e eu achava que isso era uma coisa rara, mas é tão comum você encontrar uma pessoa que teve uma infecção provocada pelo H. pylori, que é o meu caso. Eu pensava que era uma coisa assim, mas é tão comum. E eu tive lendo um pouco sobre o H. pylori. Esse H. pylori é uma bactéria que se encontra de forma natural no nosso intestino, no nosso estômago. E eu fiquei pensando aqui, juntando as peças, eu digo, como é que essa bactéria, que deveria ser benéfica, se transforma maléfica, inclusive causando gastrite, úlcera e até câncer, ela abre as portas para o câncer? Como é isso? A bactéria do H. pylori, ela é uma bactéria, como você acabou de falar, e ela coloniza a mucosa do estômago. A questão é que existem várias cepas da bactéria, ou seja, vários tipos da bactéria. E ela, dependendo da cepa que está colonizando o seu estômago, ela pode provocar apenas uma gastrite, pode provocar úlceras, ou ela pode ser ela pode predispor a um câncer no estômago. Não é que quem tem a bactéria do H. pylori vai ter um câncer no estômago, mas ela é um dos fatores que pode influenciar na neoplasia gástrica. Se a pessoa já for predisposta a ter o câncer, tem isso também, isso, né? Ela abre as portas. Exatamente. Tem alguns fatores, por exemplo, para as pessoas do tipo A, tem até uma predisposição maior a ter câncer de estômago, se tiver com a bactéria também do H. pylori. O tipo A que você fala, o sanguíneo? Tipo sanguíneo A. Não sabia, mas... Olha, uma das coisas importantes do nosso podcast, eu quero sempre ressaltar, é que nós trazemos informação, cultura, informação, entretenimento. Eu acho que essa é a nossa proposta maior, a nossa pegada maior, né, Gabi? Muita informação. Muita informação. Assim, todos esses episódios eu aprendi tanto. Eu também, tantas coisas diferentes. Eu conheci aqui coisas que eu nem imaginava que uma pessoa pudesse viver sem rins, não podia beber água, uma série de coisas que para mim, eu acho que para a maioria das pessoas também assustou. Eu fiquei assustado com a Gabi. Decidi falar, decidi viver, né? Sensacional. Gente, se vocês não assistiram ainda, vão lá. É um episódio. Ela é. Decidi viver. Sensacional. Ela, doutora, ela faz hemodiálise. Teve filho, ficou grávida. Ela já fez transplante 2 vezes. 2 vezes, perdeu os 2 rins. Puxa vida. Aí agora voltou para hemodiálise. Voltou para hemodiálise. Mas enfim, Gabi,
O que a gente fez aqui, baseado nas curiosidades... Você falou da H. pylori, eu queria já pegar esse gancho aí. Eu fiquei sabendo que a transmissão dela pode ser por... Gabi, deixa eu te interromper. Ela não é transmitida, não. Pelo que eu vi, doutor, não sei, me corrija. Ele está aqui para falar, mas você não pega H. pylori com alguém, você já tem H. pylori, ela é natural. Uma vez eu já ouvi falar que pode sim pegar com um beijo, com... Eu ouvi falar então, sobre isso. Sim. A questão existe a diferença entre possibilidade e probabilidade, não é? Possibilidade, a gente tem N possibilidades, e probabilidade de uma coisa matemática. Matemática. Então, realmente, você pode pegar a bactéria da H. pylori pelo beijo, mas assim, teria que ter uma série de situações, o paciente tem um refluxo na hora e a bactéria vir para a boca, e nessa hora você beijar o companheiro e ter essa transmissão. Então a probabilidade é pequena. É muito pequena. Agora, por exemplo, é muito mais fácil você pegar a bactéria da H. pylori num copo. Não é? Já que a pessoa está com refluxo, você vai tomar uma aguinha para dar aquela aliviada e a outra pessoa pode vir e tomar no mesmo copo que você. Porém, a bactéria da H. pylori, ela é muito mais adquirida nos alimentos mais saudáveis, crus, frutas, verduras, hortaliças. Quanto mais saudável você tenta ser, mais a probabilidade de você adquirir a bactéria da H. pylori. Eu não sabia disso, né? Eu já ouvi falar. Você vê essa troca de informações, né? Que eu não sabia que ela tinha essa informação. E outra coisa, o sushi não é uma comida natural, crua, inclusive? Mas eu acho que, sushi, eu pelo menos amo sushi, mas eu não como em qualquer lugar. Na verdade, a questão do sushi, ela não... A bactéria é uma outra bactéria, né? É uma outra bactéria, outro tipo de bactéria. Primeiro você tem que saber, como você falou, onde você vai comer. Porque eu acho que essa crua, assim, tem que ter a manipulação com a mão, isso, né? Aquilo ali é muito de... A gente conhece vários locais que são complicados. Quando a gente, como eu sou muito burro, já disse a você, eu tenho que estar começando a conversar e... Eu já falei pra você não falar que é burro, mas eu sou burro mesmo. Eu sou burro e a maioria das pessoas que estão vendo a gente também são burras, sabe? Elas se consideram... Algumas pessoas, quando chegam perto de mim para falar, desculpa a minha pergunta, a pergunta é de burro. Eu digo, mas a gente vai aprendendo assim. Exatamente. Quando a gente se considera ignorante, vai querer aprender. Os sabidos não aprendem nada. Sabia? Porque ele já sabe, então ele não aprende mais nada. Mas veja, eu achava, na minha pura burrice e ignorância, que o H. pylori era já do próprio organismo. Já tinha naturalmente. Não, você realmente adquire a bactéria, né? do H. pylori. Agora, 70% a 80%, 7 entre 10 pessoas têm a bactéria do H. pylori e não sabem que tem. Ela não se manifesta. Eu tenho ainda H. pylori. Mas tem, tipo... Eu tenho, ela causou uma gastrite, o doutor inclusive fez uma biopsiazinha no estômago, detectou a H. pylori, eu tomei um omeprazol, se eu não me engano, na época, eu não me lembro mais do remédio não, mas eu tomei uns 2 ou 3 remédiozinhos. Na verdade, você faz uma combinação com inibidor da acidez gástrica, que a gente chama de inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Os prazol, né? Os prazóis da vida. E a gente faz uso de 2 antibióticos. Geralmente, a primeira linha é o amoxicilina e com claritromicina. Eu tomei essas coisas aí. Pronto. Só que a carga de antibiótico que você faz é muito alta e além você... Vamos dizer assim, melhora uma coisa pode prejudicar outra. Tem muitos pacientes que fazem o tratamento do H. pylori e voltam muito com desconforto abdominal, diarreia, porque a amoxicilina, esses antibióticos, eles matam as bactérias mas também matam as boas. Então, na maioria das vezes, é interessante você colonizar o intestino após um tratamento com antibiótico com bactérias boas. Eu acho que é o omeprazol que tem uma famazinha aí de... Dá uma mexida no estômago, né? Isso, exatamente. Saiu um estudo em inglês mostrando que pacientes que fazem uso por longa data do omeprazol têm 2 vezes mais chances de desenvolver um tumor no estômago. Mas isso não quer dizer que quem faz uso do omeprazol vai ter tumor no estômago. Então, só que esse mito tá assim. Olha, não toma omeprazol que vai dar câncer. Não toma omeprazol que vai dar câncer. Então as indústrias já estão vendo essa questão, então investindo em outras coisas. Pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, enfim. Porque isso já está na cabeça do pessoal. Não é só o omeprazol. Qualquer prazol ele pode ser prejudicial ao organismo se você não tiver um controle na ingesta dele. Tomar continuamente, né, doutor? Exatamente. Porque, na verdade, é muito bom você tomar um omeprazol e comer de tudo. Né? Você inibe a acidez gástrica, você não vai sentir mais desconforto no estômago
e come absolutamente tudo. A gente ia entrar nesse assunto também, né? De que eu tava conversando com o Ibirapuan que a alimentação saudável nessa questão aí é muito forte, né? Que a importância da... coloquei aqui, a gastroenterologia e a nutrição andam juntas, né? Exatamente. O gastroenterologista, o médico, ele vai curar. E o nutricionista, ele vai fazer uma dietoterapia com as coisas que você gosta de comer e que teoricamente não lhe prejudique. Né? Então a gente anda junto. Por quê? Eu trato e o nutricionista vai fazer uma manutenção para que você não tenha doenças futuras. Né? Porque lembre-se que você é o que você come. Se você comer bem, seu organismo vai funcionar bem. É feita a gasolina no carro. Né? Se você botar uma gasolina boa, o carro vai funcionar super bem. E o organismo do mesmo jeito. É boa comparação, realmente. Quando eu já botei gasolina aqui em Vitória, não vou dizer onde, mas o carro começou a cortar na hora. Água no combustível. Fui fazer a revisão, mas estava tudo normal. Aí mudei o combustível, ele tirou o combustível, botei outro, resolveu. Mas realmente, eu tenho refluxo. Refluxo não tem cura, né? Refluxo não tem cura. Primeiro, o que é o refluxo? Refluxo é o retorno patológico da acidez do estômago para o esôfago, dando uma série de sinais e sintomas, como azia, regurgitação, tosse seca, rouquidão, aftas, sensação de entalo na garganta, dores no tórax, entre outras coisas. Tem paciente que tem dores no ouvido e é refluxo. Tem paciente que tem crise de asma e é refluxo. O refluxo entre o esôfago e o estômago nós temos uma válvula chamada cárdia. Cárdia. Qual é a função de toda a válvula? É deixar passar e não deixar retornar. Né? Só que no refluxo, ele passa, existe o retorno fisiológico, vamos dizer assim, normal. Mas quando ocorre esse retorno de uma forma, uma quantidade maior que a normal, o paciente começa a ter sintomas. Né? E esses sintomas a gente consegue controlar. Amenizar, né? Amenizar, primeiro com os prazóis, porque o prazol ele diminui a acidez gástrica. Você diminuindo a acidez gástrica, você tira os sintomas. Porém, onde a nutrição entra? A nutrição vai entrar fazendo uma dietoterapia específica para refluxo, que você não tenha sintomas, não é? E que você se sinta super bem. Acidez, você já imaginou o nosso suco gástrico, né? Ele dissolve alimentos. Isso. Para que possa dali ser aproveitado e colocado para suas devidas funções. Aí imagina ele voltando, esse mesmo suco voltando, pegando o esôfago, pegando até a faringe, subindo. Ele sai queimando tudo. Você vê como o organismo é bem feito, né? Então, por que começa a dar sintomas na região do estômago? Quando eu colonizo o estômago com a bactéria da H. pylori, o estômago ele não trabalha bem, ele está com um processo inflamatório, ele está inflamado. Só que eu começo a diminuir a proteção gástrica. Imagine essa madeira e eu botar um vidro aqui em cima. Então eu jogo um ácido aqui, então o ácido não vai corroer a madeira. Não é? Porém, se eu tirar o vidro e jogar o ácido direto na madeira, então vai começar a haver uma corrosão aqui. É a mesma coisa no estômago. Quando eu tiro essa barreira protetora, que é o muco, então a acidez começa a prejudicar o próprio estômago. Entendeu? Agora o processozinho realmente uma... E por que você tem sintomas no refluxo? Porque a mucosa do estômago é preparada, mas a do esôfago não. Ela não foi feita para aquilo. Não. A função é outra. Aí você vê. Aí, quando há o retorno, quando tem uma quantidade de refluxo exacerbada, o esôfago faz, olha, eu não aguento tanto refluxo. Eu tenho que fazer alguma forma para melhorar essa sintomatologia. Então o esôfago começa a se transformar na mucosa do estômago, que a gente chama de esôfago de Barrett. E durante essa transformação da mucosa do esôfago na mucosa do estômago, pode haver uma malignização, já que haver uma multiplicação celular anormal. Então pode haver uma malignização. Então, daí existe a probabilidade, a possibilidade de você ter um tumor no esôfago por conta do refluxo, se você não tratar. É uma proteção. Veja como tenta se proteger, mas quando ele vai se multiplicar para fazer essa nova camada celular, pode haver uma displasia, uma metaplasia, e você realmente tem a formação do tumor. Eu tomei medicação por um tempo
e depois eu parei. A minha alimentação também melhorou, aí eu não sofro muito de refluxo, mas às vezes eu sofro. Outra coisa, eu vou fazer você faz, né, uma consulta grátis sempre com alguém aqui. Lógico que eu vou aproveitar. Hoje eu vou fazer. Todo mundo que vem aqui eu aproveito. Hoje eu vou fazer com legal. Lógico. Mas é porque eu me afogo com muita facilidade. Afogar? Sim. Eu me afogo com muita facilidade, tomando água. Às vezes até falando, assim, esses dias eu me afoguei aqui. Aqui no podcast, no meio do podcast, me afoguei, fiquei morrendo de... O que é isso? Você tem eu me afogo engasgos, tomando banho, já cheguei a me afogar. Engasgos? Eu não sei se é aquele que o pessoal fala que vai no lugar errado. Isso. Vamos lá. Esse processo aqui, ó, quando a gente faz assim, ó. Isso é o ato de engolir, a deglutição. Sim. Então, o esôfago, ele anda, a traqueia está aqui na frente, que a gente palpa ela, vê os anéis, e o esôfago fica por trás. Quando nós ingerimos, o esôfago se abre e existe uma válvula aqui em cima chamada epiglote. Ela faz isso. Ela fecha para o alimento entrar no esôfago. É um mecanismo muito bonito. Só que paciente que tem uma deficiência nesse mecanismo da deglutição, essa válvula ela não pode fechar bem, o esôfago também não se abre bem, e o alimento, o líquido vai para a traqueia. Então, existe um estudo para isso aí, chamado videodeglutograma, que quem faz muito bem isso é o pessoal da fonoaudiologia. Então, se você tiver algum problema nisso daí, você faz esse exame, conversa com o pessoal da fonoaudiologia, que eles fazem exercícios para melhorar esse processo de deglutição. Interessante, não sabia disso, não sabia que existia. Só que assim, quando você se afoga demais, você começa a ter medo. É. Hoje eu tive um paciente de 12 anos que está com medo de comer, por conta disso, e ele não quer mais comer, só quer tomar líquidos. Então eu pedi para procurar um fonoaudiólogo e procurar um psicólogo. Também. Porque não é só o trabalho da fonoaudiologia. Andar junto, né? Ele tem que andar junto, porque o paciente tem que pegar confiança em comer novamente e saber que não vai ter mais esse engasgo. Lembre-se que menino é menino, né? Então o menino come rápido, quer ir brincar, come de tudo, né? Então ele se afoga e quando tem os engasgos eles ficam com medo. Pronto, eu sou péssima. Doutor, o que é a colonoscopia? Vamos lá. Colonoscopia é o estudo endoscópico do intestino grosso. O intestino grosso, nós temos dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado ele se divide em duodeno, jejunum e íleo. Ele é responsável pela absorção de nutrientes. E o intestino grosso, ele é responsável pela absorção de sais e água. Então, quando o alimento sai do intestino delgado e entra no intestino grosso, ele entra líquido. Só que o intestino grosso, ele vai absorvendo os sais e a água e vai começando a formar o bolo fecal. Então, a colonoscopia é o estudo desse intestino grosso. Esse intestino grosso tem 5 ou 6 porções. Tem o reto, tem o intestino, o sigmoide, o descendente, o transverso, o ascendente e o seco. Então, são 6 segmentos que a gente estuda com a colonoscopia. E durante o estudo da colonoscopia, a gente pode investigar a presença de tumores benignos e malignos. Os benignos, vamos dizer assim, não vamos chamar de tumores benignos, vamos chamar neoplasia. Neoplasia benigna e a neoplasia maligna. A neoplasia maligna é o tumor. Neoplasia benigna a gente chama comumente de pólipos. E pode investigar inflamações, pode investigar a presença de alterações na mucosa como um todo. Tem paciente que tem crise de diverticulite, que é uma formação sacular no intestino delgado, do intestino grosso. E esse divertículo ele pode inflamar e a gente chama de diverticulite. Então, aquele do Neves morreu disso. Morreu disso, foi. 40 anos atrás, né? Foi, quase 40 anos atrás. Lembre-se que a medicina antes é totalmente diferente de como é hoje, né? Hoje em dia você trata uma diverticulite com simples antibióticos. Um ciprofloxacina, um metronidazol. Não sei se tinha na época esses antibióticos, realmente eu não lembro. Mas você trata a diverticulite com isso. E qual é a complicação maior de uma inflamação diverticular? Ele pode romper. E rompendo, começa a cair fezes na cavidade abdominal.
Aí o paciente tem que ir para uma cirurgia de urgência. Outra coisa que pode acontecer é ele sangrar. Então o paciente tem um sangramento retal em grande quantidade por conta desse divertículo e precisa de uma intervenção, na maioria das vezes endoscópica. Interessante. Quais os sintomas, assim, antes de descobrir isso? Veja bem, a cavidade abdominal é um universo. Você pode ter simples cólica, distensão abdominal ou dor mesmo, intensa, mas essa dor que você tem que investigar. O paciente que chega com a dor abdominal, a gente não consegue definir apenas numa consulta o que é. A gente sugere, pode ser isso, pode ser aquilo, mas geralmente uma dor por conta de uma diverticulite é uma dor intensa que o paciente precisa, na maioria das vezes, ser hospitalizado. Bem intensa. Bom, a importância da endoscopia você já falou, né? Exatamente, ela vai coletar... Sim, eu ia perguntar. De quanto em quanto tempo? Boa pergunta. A endoscopia, ela está virando vamos dizer assim, um exame de rotina. Lembre-se que nós temos uma alimentação muito errada. Então, vamos dizer que a alimentação de 20, 30, 40 anos atrás não é a mesma da agora. Né? Então, os alimentos totalmente geneticamente modificados, alimentos enlatados, embutidos, são gostosos, mas não são saudáveis. Né? Então, se você for estudar no livro de endoscopia, o livro de endoscopia diz assim, não, faça endoscopia a cada 2 ou 3 anos. E uma colonoscopia a partir dos 45 anos, independente de ter sintomas ou não. Antes era a partir dos 50 anos, agora de 45 anos, pela quantidade de tumores que estão aparecendo em pacientes mais jovens. Porque está aparecendo pela questão da alimentação irregular. A endoscopia é enfiando aquele tubo, aquela mangueira, né? Isso. E a colonoscopia, usa-se o quê? O mesmo equipamento? Também, né? É um aparelho, vamos dizer assim, a analogia é a mesma, só que é um aparelho totalmente diferente. E o tubo do aparelho de endoscopia, ele tem aproximadamente 1 centímetro de diâmetro e tem 1 metro. O da colonoscopia, existem aparelhos que vai de 1,50 até 1,80. Tá? 1,30 até 1,80 mais ou menos, e é um pouquinho mais grosso o aparelho de colonoscopia, para poder fazer o exame. Uma curiosidade, tem gente que faz sem anestesia? Tem gente que faz sem anestesia por medo, por necessidade. Tem gente que não quer dormir de jeito nenhum, não tem um medo de dormir de uma forma não espontânea, que eu não sei se eu vou acordar. Né? Tem pacientes que, por exemplo, tem uma complicação maior, uma complicação cardíaca ou tem quadros de alergia, então a gente evita realmente. Só que assim, eu acho que um bom relacionamento, você conversar bem, você explicar ao paciente, explicar ao acompanhante também, e eu respeito muito os limites do corpo de cada um. Eu nunca vou além do que o organismo me deixa ir. Sabe? Porque assim, eu prefiro dizer que eu não concluí o exame e solicitar algum outro exame de imagem para complementar aquela parte do que eu não vi, do que ter um orgulho e dizer, não, eu concluí, aí daqui a pouco o paciente pode ter uma perfuração intestinal, pode ter um sangramento intestinal, né? Ou ele sentir dores muito fortes, porque uma dor muito forte você pode diminuir os batimentos cardíacos. E você tem uma bradicardia, ou seja, uma diminuição considerável do batimento cardíaco, que talvez você precise de uma intervenção. Eu adoro anestesia. Veja, agora, eu acho que não pega muito bem em mim, né? Porque você falou da última vez que não pegou muito bem, não. Que eu fiquei acordada ainda. Ela é extremamente resistente. Isso. O senhor deu 2... não é anestesia, 2 dosagens, e ela ficou ainda meia grogue falando, e você fazendo a coisa, ela querendo falar. Ela não desmaiou, como se diz a história. Eu já sou o contrário. Meia ampola daquela que o senhor bota, meia. Foi terrível. Eu já tô dormindo. No dentista. Dentista é a mesma coisa, o dentista já está aí dentro com... Geralmente os dentistas usam 2 ampolas de anestesia num dente, dependendo do dente, né? Se tem uma cana, eu uso meia para qualquer coisa. Eles usam 4. Eu uso meia. Mas quando eu fiz uma cirurgia... Dentista, né? Quando eu fiz uma cirurgia, o médico, o anestesista aplicou a primeira vez, aí ele esperou, né, pra ver se eu dormia. Eu não dormi. Aí, e eu com medo, né, eu disse, já assistiu aquele filme que às vezes a pessoa, tipo,
parece estar dormindo, mas está acordada porque a anestesia não fez efeito. É isso. Pronto. Aí ele, tá ouvindo, Gabriela? Aí eu, tô. Pode ter certeza que eu estou lhe vendo, viu? Alguns pacientes, pode botar mais. Eles reagem com você durante o procedimento, mas não se lembram. Porque o medicamento... eu não lembro, não. É o caso dela. Pronto, o medicamento que a gente utiliza, ele tem uma amnésia anterógrada, ou seja, você fala das coisas, responde as coisas, mas não se lembra do que se fez, no que fez. E isso é meio perigoso também, né? Por quê? Não sei, vai que a pessoa tá fazendo alguma coisa errada, tá lá e acaba confessando. Confessa, né? É. Muito bem, eu já sei que você tá me dando ideia. Não me dê ideia. Ouvindo, Bruno, quando você quiser saber de alguma coisa. Não me dê ideia. Eu vou pegar, eu vou ver onde vende esse material. Olha, meu bem. Doutor, a gente falou da utilização do omeprazol também, os pós e os contras do omeprazol. Os prós é justamente falou, diminuir a acidez gástrica, aliviando a sintomatologia. E os contras realmente justamente o contra de todo medicamento que você faz de longa data. Só que o omeprazol ele pode diminuir o número de plaquetas, pode alterar a questão sanguínea. Tem essa questão desse mito que o omeprazol ele pode desenvolver um tumor no estômago. Ele tem 2 vezes mais probabilidade de dar um tumor no estômago do que naqueles pacientes que não fazem o omeprazol. Então, realmente, o mais interessante é você controlar a alimentação. Agora, eu sempre digo também a alimentação dos prazeres da vida da gente. Não que a gente não deva comer o que gosta, tá? Mas assim... Ter moderação, né? Ter moderação. Se a propaganda diz beba com moderação, coma com moderação. Eu ainda digo o seguinte, olha, tem um omeprazol em casa. Mas, por exemplo, vai para uma churrascada no final de semana, no domingo. Você vai fazer uma viagem. Você não vai deixar de aproveitar a viagem. Faz o omeprazol durante o período da viagem, que você fica tranquilo. Quando chegar em casa, você mantém a sua alimentação regular. Vai para uma churrascada no domingo, toma o seu omeprazol. Não tem problema algum. A questão é você fazer de uma forma indiscriminada e querer comer de tudo. Exatamente, continuamente. Eu acho que outra coisa muito importante é fazer o uso só com prescrição médica, né? A gente tem um sério problema na questão de troca de medicamentos e principalmente o pessoal do interior ainda tem aquela cultura de ir à farmácia e, entre aspas, se consultar e o farmacêutico fazer o tratamento. Né? Não que, veja, o farmacêutico ele estuda para isso, ele talvez saiba até mais de medicamentos do que a gente, porque ele estuda isso daí. Né? Mas tem a questão de você... O próprio farmacêutico pode se complicar, porque você pode ser um herói ou bandido ao mesmo tempo, dependendo do que até você... Até porque medicação é individualizada. O médico é que sabe a quantidade, o tempo. A gente tem uma disciplina na faculdade chamada terapêutica, que as outras especialidades geralmente não têm. A terapêutica nos ensina como tratar as doenças. Eu não sei se já foi introduzida essa disciplina nos outros cursos, como farmácia, nutrição, físio, enfim, e todos os outros, sabe? Mas assim, é muito importante, o pessoal de farmácia tem que ter muito cuidado na questão do tratamento dos pacientes. Sua esposa é farmacêutica? Farmacêutica. Pronto. Fale mal de farmacêutica, não, você vai ver, viu? Por isso que eu estou sendo tão comedido. Mas é bom, é uma boa... assim, profissionalmente é um bom casamento, né? Você tem nas dúvidas, você tem uma orientação profissional. Doutor, esse câncer de esôfago... Sintomas, prevenção e tratamento. O câncer de esôfago ele tem uma peculiaridade. Lembre-se que é o seguinte, o esôfago ele é um órgão oco, ele é um cano. Qual é a função do esôfago? É levar o alimento da boca ao estômago. Só que o esôfago ele não é só um cano, então ele não atua só com a gravidade. Se você engolir de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago, do mesmo jeito. Porque ele tem a peristalse esofágica, ou seja, ele se contrai de uma forma cinética. A cobra tem isso, né? Ele se contrai de uma forma tão cinética, tão bonita, que consegue levar o bolo alimentar
da boca até o estômago. Mesmo contra a gravidade. Mesmo contra a gravidade. E o tumor de esôfago, eu fiz analogia com câncer pelo seguinte, então, o paciente, ele começa a ter sintomas de entupimento, entre aspas. O paciente inicialmente começa a ter dificuldade de ingerir sólidos, aí fica, daqui a pouco toma com a aguinha. Daqui a pouco ele deixa de comer sólidos, olha, não está dando mais. Aí começa a comer pastoso, uma papinha, uma canjica, aí começa a descer, daqui a pouco ele tem uma certa dificuldade. Aí ele passa só para o líquido. Aí quando chega nessa fase, é que ele procura o médico. Aí quando você vai fazer o exame, tá lá a neoplasia ou tumor de esôfago. Por isso que o exame de endoscopia de rotina é importante. Porque você pode detectar esses tumores no estágio inicial e resolver de uma forma até com a endoscopia. Ah, entendi. Intervenção. Entendeu? Então todos esses órgãos ocos, como o intestino, como o esôfago, o estômago propriamente dito, quando eles vêm da sintomatologia, sintomas, já está bem avançado. Então, por isso que é interessante fazer... A preventiva, né? De prevenção, né? Sim, eu não falei, eu falei da colonoscopia, mas você tendo uma colonoscopia normal, a partir dos 45 anos, o livro de endoscopia diz que você só deve fazer a próxima com 10 anos. Tá? Só que assim, eu acho muito tempo. Eu acho que a gente deve pecar pelo excesso e não pela falta. É claro que uma colonoscopia você não faz todo ano, nem a cada 6 meses. Mas sei lá, a cada 3, 5 anos você repete uma colonoscopia e não vai ter problema nenhum. Endoscopia eu prescrevo a cada ano ou a cada 2 anos para os pacientes. Entendi. Ô, doutor, como funcionou para você essa questão da pandemia? Funcionou normal? Não, nós fechamos durante 1 mês e meio. E foi logo no começo? Logo no início, quando decretou o lockdown total, sim. Fechamos, acho que 1 mês, 1 mês e meio. Quando retornamos, nós retornamos 3 dias na semana e a gente diminuiu consideravelmente a quantidade de pacientes. Lembre o seguinte, que os pacientes durante a pandemia começaram a utilizar artifícios naturais para melhorar a imunidade. Então começaram a fazer muito limão, começaram a fazer muito alho. Nós usamos muito vitamina C. Isso. Muito, como é o nome? Própolis. Então, os pacientes começaram a ligar, pedindo, pelo amor de Deus, que a gente reabrisse para poder investigar o desconforto na região do estômago. Outra coisa, no pós-pandemia não, nós já estamos no pandemia, né? Alguns pensam que passou, mas eu entendo que não passou. Só houve uma redução devido à vacina e outras coisas. Do ponto de vista da doença gástrica que o senhor trata, o senhor já tem encontrado alguma, vamos dizer assim, algum reflexo clínico da pandemia nos seus porque pacientes? Eu acho que, pelo menos eu e Birabão, o tempo que a gente ficou no período da pandemia, a gente comeu muita porcaria. Exatamente, isso que eu ia falar. Então, os pacientes, eles, durante o lockdown, eles comeram de tudo. De tudo. De tudo, e parecia que não ia ter mais vida, que ia se acabar. Vamos morrer lá, vamos aproveitar. Isso mesmo. Então, o pessoal não queria ir para a rua, porque tinha medo de pegar... A gente começou a correr durante a pandemia e a gente corria muito bem, não tinha ninguém na rua. Então, começamos a fazer atividades físicas, fazendo corridas durante a pandemia, e graças a Deus deu tudo certo. Mas muitos pacientes realmente começaram a comer de forma exagerada e de forma errada. Né? E pediram, pelo amor de Deus, para a gente retornar e fazer o tratamento do estômago. E daí, depois, quando reabriu, com todo aquele esquema mais completo de proteção, né? Isso, exatamente. A gente teve que utilizar máscaras, teve aqueles anteparos, né? A gente teve que diminuir a quantidade de cadeiras, exames mais programados. A gente fazia 2, 3 exames por hora. Foi bem complicada essa situação mesmo. A sua clínica na questão de gastroenterologia. Sim. Enterologia. Enterologia. Ele é que é o gista, enterologista. Até perdi o sentido. Não, é a idade. Você me chama de velho, então eu pelo menos não me esqueço das coisas. Você é que está se esquecendo das coisas. Calma aí, deixa eu me concentrar. Mas enquanto você se concentra, deixa eu perguntar ao doutor. Não, lembrei. Senão eu vou esquecer. Diga. Ela é completa, né? Você vai encontrar a maioria dos serviços ou todos? A gente, na parte de gastroenterologia, a gente consegue fazer uma abordagem completa
completa assim da parte clínica, né? Agora existe a questão dos exames complementares. O exame complementar principal da gastroenterologia, vamos dizer que é a endoscopia. Existe a endoscopia digestiva alta, que é a endoscopia normal que a gente faz, e a endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia. Com todos os procedimentos que a gente pode fazer. A gente pode estancar sangramento, a gente pode tentar tirar tumores no início. Existem N tratamentos, os quais eu fui preparado para fazer, porém a cidade ainda não me dá um suporte necessário para que eu possa fazer com segurança. Então, por exemplo, está começando a abrir uma UTI agora na APAME. Né? Então, eu tenho um receio de fazer algum procedimento, haver alguma complicação, né? E necessidade de uma cirurgia de urgência, necessidade de uma UTI. Então, todo procedimento que você pode fazer em endoscopia pode ver uma perfuração do órgão. Isso existe no consentimento que a gente dá para o paciente ler. Olha, você pode fazer a endoscopia, ter uma complicação na sedação, ter uma complicação durante o procedimento, sangrar um pouquinho, mas saiba que a equipe é preparada, você pode precisar de uma cirurgia de urgência. Isso não tira a responsabilidade do médico, mas deixa o paciente ciente do que pode acontecer. No caso, o senhor também faz cirurgias, né? Não faço cirurgia, não. Fiz a parte clínica da gastroenterologia. Porque tem a outra parte que é O endoscopista, ele pode ser um gastroenterologista ou pode ser um cirurgião geral. Aí depois que faz a cirurgia, ele pode partir para a endoscopia. Lá na clínica, tem outros médicos? Não, eu sou o único médico lá da clínica que faça a parte de gastroenterologia e endoscopia. Nós temos lá uma nutricionista, que é a Micaela Moura, que ela nos dá o suporte muito bom em relação à parte nutricional. Ah, sim, bacana. Ótimo, ótimo. Porque você vai, né, para uma consulta, você já sai com um pedido de nutricionista. E é por isso que você está aqui, nós fizemos já essa pergunta, né? Gastroenterologia e a nutrição, elas andam juntas, inclusive trabalham juntas, né? Exatamente. Trabalham no Eu acho que, olha, tudo, alimentação é tudo, qualquer coisa. Alimentação básica, né? É o básico. Se você come bem, seu organismo vai funcionar bem. É. Nós somos o que realmente comemos. Justamente, é isso mesmo. Polipectomia. Polipectomia é a retirada de pólipo. O que é um pólipo? O pólipo é uma verruguinha que nasce no tubo digestivo. Seria uma neoplasia benigna. Ela nasce no tubo digestivo, você vai lá com o aparelho de endoscopia, laça ela e com bisturi elétrico você consegue retirar. São esses procedimentos, por exemplo, dependendo do tamanho do pólipo, eu tiro lá na clínica. Se for um pólipo maior que possa ter alguma complicação, aí geralmente eu encaminho ao pessoal de Recife. E isso se descobre com a endoscopia? Com a endoscopia. E qual é o sintoma desse pólipo? Às vezes nada. Nada, ou o paciente pode ter um sangramento anormal e é por conta do pólipo. Ou o pólipo ele pode predispor a uma coisa mais maligna. Então, quando a gente tira o pólipo, aí quando vai estudar, ia se tornar um câncer, esse pólipo. Então, foi bom você ter feito a endoscopia antes, porque a gente conseguiu tirar e você não vai ter mais problema. Vamos repetir a sua endoscopia daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, dependendo do tipo de pólipo que mostrou no laudo da histopatológico. Então, lembre-se o seguinte, a área de saúde não é uma ciência exata. Exatamente. Nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Exatamente. A gente precisa ver, cada caso realmente é um caso. Eu sempre digo que existem doenças, existem doentes e não doenças. Cada doença pode se expressar de uma forma diferente nos doentes. Outra coisa também, doutor, é o seguinte, eu tive Covid, eu não sei se o senhor chegou a pegar, mas eu peguei Covid e fui hospitalizado. Eu passei... 24. Por opção. Na verdade, eu cheguei no hospital... Não, meu filho, não foi por opção. Não teima comigo. Não. Se você teima comigo, mas foi opção. Como é que uma pessoa com um pulmão, com... Não, mas entenda. 25, na outra semana já estava com quase 70%. Entenda porque foi... Como é que é por opção? Não, mas entenda. Você acompanhou o opção. processo todo. Eu, quando adoeci, você adoeceu junto comigo, nós fomos para o hospital fazer os exames. Só que quando eu cheguei no João Murilo, que não tinha o exame da Covid, foi exame de sangue que mostrou que as plaquetas estavam alteradas. O médico deduziu que era uma infecção e podia ser a Covid. Né? Aí eu fui exatamente para a PAME. Quando chego no APAME, o médico olhou, viu a minha sintomologia, me analisou como um todo, tirou as minhas, mediu as minhas... Pediu para você fazer... como é que se diz? Pressão arterial, temperatura, básico, ou seja, o básico, né? Os sinais vitais. E pediu para você ir... Aí disse que a mim... Não, antes ele disse, você tem 2 formas. Você trata aqui com a gente,
não era o caso do momento para ele dizia, ou você vai para casa e eu lhe receito e a gente fica acompanhando, monitorando. A gente já tava 2 semanas, a gente tava, só que eu já fui para o hospital. A gente foi no João Murilo já porque a gente não tava mais aguentando. Eu já fui para o hospital num carro, a minha malinha, a minha roupinha já. Eu digo, eu vou e vou ficar. A gente conhece o organismo da gente. Eu sei que eu baqueei, eu estava baqueado. E aí, por isso que eu disse, eu podia ter ficado como o Wilton ficou em casa e teve o desmaio que eu ia tendo dentro do hospital, no dia da minha alta, que até o dia da minha alta, que eles marcam como 5 dias o tratamento, semana. Né? 5, 6 dias. Eu não tive problema pulmonar até 5, 6 dias. Primeiro, não teve nenhum tipo de sintoma. Quando eu estava fotografando para sair, venci a Covid, e a Covid me venceu, passei mal. Eu ia caindo, aí foi quando eu fui fazer o exame, o segundo, que o primeiro deu 20%. O segundo que já estava em aí quase 70%. Eu fui fazer, entendeu? Aí eu passei mais tempo tratando, e depois teve a trombose, né, também, né? Sim. Que aí eu fiquei tomando, como é o nome do Xarelto, né? Não, você tomou injeção primeiro na barriga, mas no hospital, exatamente. E depois, quando você saiu do hospital, você continuou tomando eu acho que eu tive um tratamento muito bom lá na PAMI, pelo seguinte. Sim, a doutora Cristiane foi excelente. Porque eu comecei a tomar, depois eu vi o pessoal do Sírio Libanês falando no podcast, inclusive, do Pânico, sobre os tratamentos apropriados. E eu vi que eles fizeram a mesma coisa lá na PAMI. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram, tem um remédio que não é para dar para infecção pulmonar, mas que não é para dar só no estágio da infecção mesmo. Se der antes, vai prejudicar. Como é o nome? Você tomou azitromicina? Não, mas é uma substância que tem um nomezinho que não se costuma usar à toa. Depois eu lembro. E eles faziam? Eles faziam, mas fizeram quando eu tive a infecção, quando eu realmente senti o sintoma, que eu estava afetado, aí eles deram o remédio naquele momento. Não deram antes, quando eu cheguei logo, não. Deram quando se manifestou, que eles constataram que eu estava com 70% de infecção tomado do pulmão, e fiz o tratamento. Nesse período, eu em casa, né, estava em contato com a pneumologista de Recife, o atendimento da PAMI foi excelente. Tudo perfeito. Eu passava para ela, o nome da doutora? Tá certo, é isso mesmo. Como é o nome da doutora? Doutora, eu me esqueço o nome dela, mas obrigado. Ela sabe Doutora Cristiane, excelente. Muito boa, doutora, humana, atenciosíssima. Muito boa. Entendeu? Eu antes tinha um preconceito quanto ao APAMI, mas quando a gente chega lá, a gente vê que tem um atendimento legal, eles têm sabe? E fizeram de acordo com o que aqueles médicos do OBSEB hoje falam. Eles fizeram muito... como é que eles chamam? Protocolo. Eles seguiam o protocolo que só veio a ser divulgado um tempo depois, porque a pandemia foi um aprendizado para todos os médicos. É uma coisa nova. E quando a gente foi no João Murilo, que a gente foi no João Murilo primeiro, aí lá que a gente descobriu que estava com infecção, né? Era alguma infecção. E eu e ele do mesmo jeito. Aí o médico queria mandar ele pra Recife. Eu falei, não vai. E o médico olhava pra mim e falava assim, seu pai tem que ir pra Recife. Eu falei, que seja. Não, ele não vai. Ele não vai, ele tem que ir. Ele tem convênio, vamos ficar aqui. Deixa meu pai aqui mesmo. Que seja. Mas a gente já passou por essa, só para mudar um pouquinho o roteiro. Tinha um casal, colega nosso, mais antigo, eu ia muito numa padaria. Aí um dia eu estava com ela na padaria, só que ela era mais nova. Hoje ela está velha já, mas ela era bem mais nova. E se passaram quase 9 anos. Quase 9 anos que a gente está junto, né? Então, veja. Aí ela chegou e disse, é sua filha? Eu disse, é. Lembra aquela moça que eu namorei que foi para os Estados Unidos? Pronto, é filha dela. A gente teve um namoro, coisa e tal. É mesmo, né? Tá certo. Aí passou um tempo, depois ela me encontrou no shopping com ela de mão dada. Ele olhou para mim assim, aí fez assim, cabra sem vergonha. Tava mentindo para mim, me pegou no flagra. Mas eu vou contrariar. Não vou contrariar a pessoa, né? Exatamente. Então a pessoa tem que saber que hoje em dia é muito normal. Eu acho que também a mulher, eu falo assim, a mulher às vezes namora com uma pessoa mais nova. Isso. E eu acho, sabe, doutor, na minha humilde concepção e experiência, na minha pouca experiência, que viver junto é uma tarefa dura, árdua, mas que tem que ter um ingrediente muito forte, uma liga muito forte aí, não é a idade. Não é a classe social também que vai fazer com que isso dê certo. Porque se fosse assim era bom.
Casa um rapaz com 18, uma moça com 18, um rapaz com 25, no máximo 30, que ia dar certo. Não é isso que faz dar certo. Não é a idade. Um cara muito rico com uma moça muito pobre, também não é isso que vai fazer dar certo. São outros fatores, né? São outros fatores que fazem com que a relação possa prosperar. Respeito, amor, uma série de coisas. E o amor, acima de tudo, é respeito. Eu acho que quando você... na verdade, o relacionamento é você tentar fazer o outro feliz. E a gente casa para quê, doutor? Para ser feliz. Pra ser feliz. Errado. A gente tenta fazer o outro feliz, porque o outro estando feliz, a gente também vai ficar. Uma vez me perguntaram se eu acreditava em Deus. Só uma pessoa, eu disse, não acredito em Deus. Ela não acredita. Ela veio com crucifixo, viu eu com imagens na minha casa e disse... Como você não acredita em Deus? Isso é o quê? Tudo mentira sua? Eu disse, não, eu não acredito, porque Deus não é uma questão de fé. Eu sinto Deus, é diferente. Isso. Você tem que sentir Deus. Acreditar, você pode acreditar hoje, amanhã você não acredita. Fé. A minha fé é essa, eu sinto a presença dele. Eu sinto Deus quando eu vejo as coisas, quando eu vejo a natureza, quando eu vejo a mecânica do nosso organismo. Eu digo, isso não é casual, isso não é uma coisa casual. Máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Manda um homem construir uma máquina dessa? Não constrói. Com essa, né? Tem coisas hoje que a medicina faz, que o senhor como médico sabe, que ele não entende, ele sabe o mecanismo, mas não sabe. Reconstrua isso para mim, doutor. Não sei reconstruir. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como reconstruir. Foram tentar fazer com computadores o que o cérebro faz. Foram ver que iam ser quarteirões e quarteirões de computadores para fazer o que o cérebro faz. Aproveitando, você vê, ele está falando da questão que é o cérebro. O que é que o cérebro humano hoje consegue fazer? Se você olhar tecnologicamente, eu fico abismado como tem pessoas com aquela capacidade de pensar, construir um computador. Se você olhar direitinho... O bom é não pensar muito, não, porque senão você fica doido. Mas aí, veja, outra coisa também que a gente tenta explicar Deus, né? Voltando ao assunto. E Deus não se explica. Não. Você não consegue. Você começa a querer... Mas como é que as coisas surgiram? Eu tenho uma resposta para isso. A nossa mente, ela veio evoluindo ao longo desses últimos 60 mil anos, que é o que dizem que nós estamos por aqui. Ou a nossa espécie atual. Então, muitas coisas a gente não conhecia. Eu vou dar um exemplo mais perto, 100 anos atrás. A gente não voava, não tinha avião, não tinha computador, não tinha uma série de coisas. E quando essas coisas começaram a aparecer, foi um espanto para a gente. Olha, tem muita coisa ainda pela frente para a gente descobrir, até chegar em Deus. Isso. Tem muita coisa. Pega os últimos 100 anos, não precisa ir muito longe não. Tecnologia, na medicina. Doenças simples que matavam antigamente, hoje são besteira, você trata por telefone, então, acabou, entendeu? Então a evolução humana, a gente tem que entender que ela é lenta. Ela é muito lenta. E a evolução humana, a nossa evolução humana ainda está muito atrasada para chegar nesse ponto da gente assim, que vão entender determinadas coisas, né? Que vão ser apresentadas para a gente, eu não estou falando como religião, mas como ciência mesmo, com o tempo. Isso. Daqui a 200 anos, como é que não vai estar a medicina, doutor? Pois é. Já existem, daqui a 200 anos, já imaginou? Existem especialidades que não vão ter mais, existir mais com o avanço da medicina. Porque, por exemplo, a radiologia, o tomógrafo, ele faz a imagem, a varredura do corpo, o médico coloca lá naquele negatoscópio e vai olhar e ver qual é a doença que tem. Existem já aparelhos japoneses que faz a varredura do organismo e já diz o diagnóstico. Eu não estou falando do futuro mais, estou falando já do presente, já, tá vendo? Então, quando a gente assiste filme de ficção, que vê aquelas máquinas, que a pessoa entra ali, que é o que o senhor está dizendo, e ela dá todo o panorama. Faz aquele scanner, né? Faz o scanner e dá todo o diagnóstico, né? Já é uma realidade, isso não é mais ficção. E outra coisa também, doutora, é a questão na sua área mesmo, sempre tá procurando cursos novos, essas coisas, né? Sempre tá... Como é o nome? Sempre tá... Congressos, formações. Isso, fazendo porque a medicina é muito dinâmica. A gente não para de estudar. Às vezes eu prefiro estar em casa estudando a ter que sair para algum canto. Às vezes ela me leva, ela me arrasta para algum canto. Mas é bom, doutor. Quero estudar. É bom fazer isso um pouquinho também. Eu gosto de estudar e estou fazendo mais 2 novas pós-graduações que eu quero fazer nutrologia esportiva e quero fazer medicina esportiva. Não me segure não. Só tá vendo, doutor? Já está formado, não está acomodado. A esposa segura um pouquinho para se divertir e eu tenho que
partir para estudar agora, eu tenho que me especializar. Porque eu me formei recentemente em Direito, eu tenho 2 anos de formado, depois de velho. Não, velho, qual é a sua idade? 63. Pois é, qual a maior empresa que foi, sei lá, de um passado, sei lá, recente, era a Rede Globo. E Roberto Marinho começou em 65 anos, verdade, verdade. Começou a maior empresa hoje da América Latina, que é a Rede Globo. Então, veja, 63 anos, eu disse a ela, meu plano quem faz é Deus, na verdade. Meu projeto eu já sou aposentado do INSS, da faculdade, eu ensinei um certo tempo na faculdade, me aposentei. Ainda ensino no Estado, sou professor do Estado ainda. 2 anos, eu acho, 2 anos e meio, eu estou me aposentando de novo. Esse curso que eu fiz foi prevendo esses 2 últimos anos e meio. E por seu próprio bem, porque já imaginou, eu aposentado dentro de casa o dia todo, você não ia me aguentar. Exatamente. E nem eu. Aí eu estou fazendo o quê? Vou advogar. Curso de especialização, vou fazer minhas especializações. E eu fiz a faculdade. Sim, mas você quer voltar a dar aula na faculdade? Vou voltar, quero não. Quer vou, podcast, mas entenda, quer não sei o quê. Mas entenda, doutor, ela me segura de um jeito que eu acho ruim. Porque é o seguinte, eu ensinava na faculdade, tinha um jornal, que é esse jornal que vocês estão vendo aqui. Esse jornal, a gente tem a história da cidade durante 20 anos, eu acho que eu passei com esse jornal. Ensinava na faculdade, fazia direito. Esse jornal, era? É meu. Não sabia não. Jornal, verdade. Olhe para trás que você vai ver algumas manchetes importantes. A gente teve anunciantes aqui do nível... Tinha uma página em Gravatá. Esse aqui foi o primeiro, ó. Esse é o primeiro jornal. Feito com a câmera Kodak, rodado praticamente em casa. Ele foi em Chegamos até o governo do Estado, Sadia... Conheceu a minha avó, meu avô, Eunice Xavier, Aloysio Xavier. Não acredito que você é parente. Eu sou neto deles, de Aloysio Xavier e Eunice Xavier. Conheci a Luiz e Eunice do Instituto Histórico. Isso, exatamente. O seu avô era desembargador, foi desembargador. Foi. Conheci. Então você tem, assim, esse Xavier aqui não está à toa. Eu nem tinha prestado atenção para esse Xavier. Exatamente. Eunice Xavier. Aloysio Xavier. Tem inclusive uma rua aqui em Vitória. Isso. Com o nome do seu avô. Isso é a antiga Barão da Escada. Antiga Barão da Escada. Então, mais uma referência boa. Muito boa, tá vendo? Ô, Bruno, bota o Instagram dele aí. Ela me segura, doutor, mas eu vou estudar. Eu vou fazer minha pós. E vou fazer. Porque quanto mais você estuda, mais previne Alzheimer. Isso. E vou fazer pro bono, viu? Meu escritório vai ser para pro bono. Boa. Pro bono. Oh, meu Deus. Vai ser, mas a gente... Vai descendo aí. Gastro. Quiser falar sobre algum, doutor, tu para aí que a gente fala. Tem vídeo, eu queria ver vídeo, doutor. Tem algum vídeo? Não sei se tem vídeos aí. Tinha aquele vídeo ali que eu fiz sobre prevenção do câncer de mama. Bota aí. Mas foi, acho que Outubro Rosa. Outubro. Em gastroenterologia. Mas fiquei agora surpreso. Vamos falar um pouco sobre o mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama, é o Outubro Rosa. Então, pessoal, procure seu médico para fazer seus exames junto comigo. Lembrando que o câncer de mama Já? Um papo bem descontraído, é muito bom. Lembrar também que hoje é o dia do idoso, ou o dia da melhor idade, né? Para esses, um grande beijo e que Deus abençoe a todos. Muito bom. Eu sempre digo que quando você fala que Deus fala, as pessoas, não, Deus vai falar comigo. Eu sempre digo, Deus fala com você, mas é como você falou, Ele não vai falar para você escutar. Vai falar direto no seu coração. Essa é a equipe de lá, né? Exato. Essa foi uma confraternização de Natal que fizemos. Nós tentamos reunir alguns funcionários atuais e alguns ex-funcionários. Inclusive, Dida é o segundo funcionário ali. Ele teve que sair da clínica porque teve um problema renal. Aí ele não conseguiu mais ficar trabalhando lá conosco. Aí mais conseguiu se aposentar. O que está do meu lado ali é Nildo, também trabalhou conosco, foi o nosso colaborador, precisou sair. A Adriana ainda está lá, está comigo desde o início. Você tinha uma equipe grande, né? Nós temos equipe grande, né? Não, nós temos uns 4 funcionários que precisam estar lá dentro para poder fazer a coisa andar. A Adriana é a nossa gerente atual, ela está comigo, eu trabalho com a Adriana desde 2004 ou 2005 no Seclin. Então ela saiu do Seclin, foi para a prefeitura, depois que voltou, saiu da prefeitura, aí eu chamei para trabalhar comigo, fundou a Gastos comigo. Dona Maria também fundou a Gastos comigo em 2010. Dona Maria eu trabalhei com ela desde 2003, lá em Recife.
Aí ela saiu de um hospital em Recife, eu chamei para trabalhar aqui comigo. É uma mãe para mim. Ela precisou se aposentar, ela estava cansadinha, precisou se aposentar. Essa daqui é a Micaela. Micaela é a nossa nutricionista. Isso, eu ia perguntar por ela. Essa aqui é Maria, que trabalha lá em casa. Aqui é Manu. Ali é César, Nildo, que já saiu. E aqui é Luciano, o primeiro do lado de cá. Luciano trabalhou no Gil Cidrim, trabalhou no Felipe Cavalcante e está agora conosco lá na clínica. Aí tem mais 2 funcionários que não estão aí também. É uma família, né? É uma família. Nós ficamos a maior parte do tempo juntos, né, no trabalho. E aqui foi quando eu apresentei minha tese de mestrado, esse daí. Eu apresentei online durante a pandemia. Graças a Deus que foi durante a pandemia, porque lá em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, você fica no anfiteatro, então várias pessoas lhe vendo, você apresentando, e os professores lhe perguntando, aquela coisa toda. Então eu apresentei só com a banca. Foi. Então para mim, e eu tava foi ótimo, né? Ele apresentou o TCC. Não, eu achei horrível apresentar online porque eu não tive a orientação que eu deveria ter para fazer o TCC, que você vai ter. Eu não tive a orientação, fiz na marra. A minha professora, ela ficou, eu entrei online com ela umas 3 vezes antes para apresentar o trabalho para ela. E ela fazia melhor isso, melhor aquilo, melhor isso, melhor aquilo. Sabe, foi bem complicado. Foi mais simples, mas... Mas eu gosto muito de estudar e de ler. Eu estou terrivelmente, assim, carente com leitura. Tá mesmo, viu? Tô. Tá viciado em telefone. Eu detestava telefone, você acredita? Eu reclamava com ela por causa do telefone. E esse mal você trouxe pra mim. Mas é aquela história, trouxe reinventar em tudo. Agora, é a tendência atual. Ela trouxe um benefício bom. Eu tinha esse jornal, eu era apaixonado para fazer esse jornal, né? A gente ganhou um prêmio de melhor diagramação do interior de Pernambuco. Realmente é um jornal, se você olhar, muito bem diagramado. E era feito por mim, viu? Não era? Verdade. Porque não tinha ninguém que fizesse, doutor. Quando eu tive que aprender. Esse homem eu tive que aprender. Era professor Sou ainda. de faculdade. Sou ainda. Era diretor de colégio. Não sou mais. Era estudante de direito. E fazia jornal. Fazia o jornal. E dava tempo. Para tudo. Dava tempo para tudo. Fazia tudo. E fazia porque eu fazia porque eu gostava. Eu fazia o que eu gostava. Entendeu? É diferente. Mas foi difícil tirar não. As coisas foram. Mostrar para ele que o jornal não era mais viável. Não era mais viável. Ela me quando ele caiu na real foi quando a gente estava lá no aeroporto de Congonhas. Nossos voos tinham sido cancelados porque estava chovendo muito. Aí o aeroporto estava lotado de gente. Eu disse assim, olhe para todo mundo aqui e vejam se eles estão com um jornal na mão. Vai comprar um jornal ali para ver se tem? Não tem tinha mais. Nenhum. Olha, a gente cria 2 Gugmila, são 2 bulldog francês, que a gente começou no apartamento. E a gente queria deixar ele num cantinho certo para fazer o cocôzinho dele, o xixi. A gente procurava jornal para comprar e não encontrava. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz uma assinatura do Jornal do Comércio. Não acredito. Não era nem para ler o jornal, era para colocar lá. Para ter o que colocar. A gente não conseguia encontrar mais jornal. Não é verdade. Isso são os novos tempos, né? E a gente, graças a Deus, que eu já fazia vídeos, há mais de 10 anos eu fiz um podcast, só que o podcast no modelo tradicional, só áudio. Que o podcast mesmo é só áudio. Só áudio. Veio para o Brasil, o brasileiro reinventou. O Flow reinventou, Podpah reinventaram e fizeram nesse modelinho que está aqui, que é muito legal, eu gostei muito. E ela é influência digital, né? Então a gente juntou o que a gente já fazia no passado e trouxe para cá. Era para ter sido já antes da pandemia, né? Mas não deu, era antes da pandemia. A gente começou aí, depois entrou o Bruno foi chegando com a gente, conversando, porque a gente tinha vontade, a ideia, o capital, mas não tinha dificuldade técnica. Aí lá vem Bruno, isso aqui é assim. E a gente ainda está, né, Bruno? Em teste de teste tudo. De melhoria de tudo. Microfone, cabo, a gente compra uma coisa e não funciona, tem isso também, não serve, não presta. A gente está tentando deixar... Já está assim, ela não concorda, mas eu tenho um pessoal em Recife que pode participar online com a gente hoje. Eu não quero fazer nunca ao vivo, por causa da internet. A sua internet lá, a minha aqui para transmitir. Eu já tive muito desgosto. Eu estou fazendo aqui, a internet cai. Porra, acabou o programa. Eu tive problema com o Pilar uma vez, né? Fui entrevistado por ele, e a minha internet estava oscilando muito. Eu desliguei todos os aparelhos de casa e só deixei o computador.
na internet, mas mesmo assim ficava oscilando. Eu fiz isso aqui. Aqui a internet... Eu estava entrevistando, rural, acho que foi Henrique Queiroz. O Henrique Queiroz estava em Recife, no ITERP, onde ele trabalha hoje, e eu estava aqui falando com ele. E caiu, não Caiu voltava, não. de uma forma que não voltou. Eu já estava com, acho que umas 200 pessoas já online. Fogo, né? Aí quando eu voltei já não tinha mais graça, todo mundo já tinha ido embora. Então eu disse, eu não faço mais. Por isso que a gente está fazendo um podcast gravado, porque fica muito melhor, né? Isso. E a gente publica, todo mundo assiste, já tem aquela hora de assistir. Mas não tem corte, não tem nada. Não tem corte, não tem nada, a gente está fazendo direto, não parou aqui. Exato. Está fazendo direto aqui, né? Então eu acho que isso aí você me trouxe de bom. Agora o telefone me trouxe. Você me botou um telefone na mão, foi ruim. É culpa sua. O iPad é melhor. Ele viu? aprende, eu li. O iPad, né? Eu gosto muito do iPad para estudar. Para estudar, né? Muito, Maior, muito. melhor. O Kindle, conhece o Kindle? Eu já ouvi falar, não... Muito bom. Eu devia ter trazido para mostrar. É da Tem Amazon, um Kindle, né? tem um iPad. O Kindle. O Kindle é bem pequenininho, da Amazon. É da Amazon, É o bom Kindle... demais para leitura. Pronto. A gente nem papel mais, eu gosto do papel, do cheiro do papel, mas a gente não tem mais o que... Por exemplo, você vai para um local, você não vai ficar levando 2, 3 livros. Então você consegue carregar uma biblioteca dentro de um dentro Kindle. do livro. Kindle, é verdade. muito bom. Já é uma outra coisa. Você faz uma assinatura da Amazon, R$19,90, que é o Amazon Prime, e consegue baixar inúmeros livros. Eu gosto muito da Arte da Guerra de Sun Tzu. Sun Tzu, né? É. Muito bom. Aquilo ali é um livro de 400 anos, Mas... né? E você traz para a atualidade. China, quem fez uma leitura sobre Sun Tzu foi Maquiavel. Maquiavel, não foi? Maquiavel pegou e fez uma releitura. Ele dizia o seguinte, que se você quiser dominar um exército, ele falava muito isso em relação à guerra, Isso, né? a guerra, A arte da guerra. Você, em qualquer sinal de desobediência, de medo da tropa, você mate o primeiro do lado esquerdo que você tiver. Você mate ele, para dar exemplo aos outros. E Maquiavel dizia o seguinte, muita gente interpreta mal Maquiavel, mas ele estava denunciando os métodos naquela época que ele fez o livro mais conhecido dele, que é... O Príncipe. Ele estava denunciando os príncipes e fez aquilo ali para homenagear de forma mentirosa, não era uma homenagem, era uma denúncia de como eles mantinham o poder. Vê que coisa. Mas, e falar nisso, eu vou dar uma boa dica de leitura, que é Maquiavel também. Chama-se Mandrágora. Mandrágora. É uma peça teatral excelente, onde ele ironiza a igreja, o clero, no caso, a aristocracia, a burguesia na época na Itália. Ele dizia que era uma verdadeira podridão. Ele faz uma peça teatral, quando era proibidíssimo falar mal de qualquer coisa, ele falava mal de um jeito que o pessoal... Você vai entender que ele está falando mal de todo mundo ali, mas inteligentíssimas as peças dele. Mandrágora, pouco conhecida, né? Que na verdade é uma planta mitológica, né? Não que conhecia, não. Na mitologia grega tem aquela medusa que tem Isso. aquelas cobras, quando ela olha para você, você fica pedrificado. Exatamente. Aí só com a mandrágora, quando você puxa a mandrágora, que tem uma raiz viva, ela dá um grito, chamado grito da mandrágora, você desperta. Ele botou o livro em alusão a isso, vê que coisa, que peça. Ou seja, ele está despertando inteligência, ele está despertando o povo, a mandrágora. Está dando ao povo despertar. Entendeu? Quando eu vi aquele título, eu digo, esse título não é de graça, eu vou saber por quê. Quando eu comecei a ler, está aqui. Uma época de proibição total, né? Você não podia falar dos médicos, principalmente, que eram os mandatários da Itália, mas é uma boa leitura. Doutor, só para encerrar, senão você vai passar a noite todinha, vai estourar o tempo, vai estourar tudo, mas o papo está muito bom. Os conselhos, doutor, os conselhos para a gente manter uma boa saúde do sistema digestivo. Eu acho que o principal é a alimentação. Cigarro, bebida. Não, é terrível, né? Evitar café, chocolate, refrigerante, fumo álcool, comida com muita gordura, comida com muito tempero. Eu não tomo café, frituras, eu também deixei café. Algumas medidas comportamentais. Evitar comer e se deitar. Né? Evitar líquido durante as refeições. Por quê? Quando você ingere líquido, lembre-se, quando você come, há um processo de digestão. Então, quando você ingere líquido, você começa a diluir todos os sucos digestivos. Eles ficam mais fracos. Isso, não. fracos. Eu não tomo, não. Ótimo, ela não Ele toma. toma. Eu ainda tomo, mas ela não Come um toma. monte de porcaria. Ela não toma. E evitar comer muito de uma vez só. Você não precisa encher o estômago. Sobrecarrega demais.
Então você começar, eu acho que você tendo bom senso em praticamente tudo na sua vida, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Doutor. E outra coisa, rapidinho. Você não quer deixar o doutor embora não, rapaz? Não, é sério, é para os nossos telespectadores. Quando é que eu procuro um gastroenterologista? Muito bem. Quando a gastroenterologia... Só quando dói ou não? Não. A gastroenterologia, ela estuda doenças que vão da boca até o ânus. Tá? Então, assim, quando você tiver alguma sintomatologia em, sei lá, na cavidade abdominal, está começando a aparecer aftas na boca, claro, aftas, que existem as aftas intestinais e as aftas na cavidade bucal. Quando você começar a ter por exemplo, dificuldade de evacuar, constipação, né, que a constipação está muito relacionada a uma má alimentação. 90% dos pacientes, a constipação está relacionada a uma deficiência de ingesta de fibras e água. Se ao invés da farinha nós utilizássemos a aveia, nós melhoraríamos muito o funcionamento do intestino. Porque a aveia melhora o trânsito intestinal, evita tumor de intestino. Porque faz com que o trânsito intestinal... A minha papinha de aveia, tá vendo? Que eu não tomei mais. O trânsito intestinal melhora. Então, o que faz... Um dos fatores é justamente o fato de você ingerir alimentos não ricos em fibras e que são agressivos ao intestino, e eles ficam ali na mucosa intestinal causando aquela agressão, faz com que possa predispor a algumas doenças como o tumor do intestino. Você vai alugar o doutor ainda a noite toda perguntando a você, porque já passando de 1,10, não foi? Pelo visto é o recorde, né? Até agora. 1,8 é o recorde. O recorde tinha sido 1,3. Foi? 1,3 e você é 1,8. Mas quando você quiser falar com Deus, você não vai escutar por aqui, não. Existe um versículo que diz: eis que estou à sua porta e bato. A porta do seu coração. Só que a porta do coração não tem maçaneta por fora, só tem maçaneta por dentro. Então você que decide se Deus entra ou não na sua vida, no seu coração, para transformar você. Só para te responder, amém, mas só para te responder, eu tenho passagens pessoais que não vale a pena contar aqui, porque são coisas muito pessoais e muito íntimas. Não trata de quem está me ouvindo acreditar ou não, é coisa minha. Eu sei que eu passei por aquilo, que eu não tenho como duvidar. Mas deixa eu lhe dizer também, eu sei quando o meu dia vai ser bom ou quando o meu dia não vai ser. Porque Deus fala comigo. Agora, se eu disser a você como ele fala comigo, isso é bobagem, né? Então, assim, coisa íntima também minha. Então, de manhã cedo, quando eu estou indo trabalhar, eu sei, eita, meu dia hoje vai ser um pouco pesado. Eita, o meu dia hoje... São chamados pressentimentos. Exatamente. Eu tenho muitos. Doutor, um dia o senhor vai voltar aqui mais tempo, porque eu não quero amanhã que alguém diga, o doutor passou 1h30 com você, entendeu? Mas, assim, eu tenho coisas que eu não quero abordar aqui, mas eu vou abordar algumas coisas muito significativas para mim. Esses pressentimentos que o senhor tem. Mas é isso. Doutor, muito obrigada, porque assim... Não, porque se eu deixar, ele vai ficar. Não, tá bom, a gente já acabou. Eu tenho que dar um tchum. Já acabou. Okay, então, doutor, eu quero lhe agradecer pela excelente papo, pela informação pra gente e pra quem tá nos ouvindo, quem vai nos ver. É um outro papo episódio excelente. Gente, só pra corte, eu vou fazer um aqui pra corte, viu, pra você. Pessoal, não deixem de assistir esse episódio, foi sensacional. Para mim, pelo menos, eu aprendi muito aqui. Muito bom. Eu deixei de ser... Eu sou um pouco menos burro agora. Leigo. Burro, leigo, né? Leigo, né? Não é burro não, né? Não, é leigo. Leigo, tá certo. Eu sou menos leigo agora. Menos leigo. Cada dia eu sou menos leigo nesse podcast, tá vendo? Eu vou terminar ficando sabido. No final de tudo, eu vou ficar bem sabidinho. Mas é isso. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer receber você aqui. A sua esposa também. Sim. Vanessa, né? Vanessa, né, Vanessa? Obrigado pela sua vinda também, viu? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, mais uma vez. Não, mais uma vez não. Pela oportunidade de estar aqui e esclarecer dúvidas na área da gastroenterologia e endoscopia. Eu falei mais uma vez porque algumas vezes eu estou na rádio. Eu sei, isso é bem solicitado. Mas espero retornar. Vai sim, pode ter certeza. Sem dúvida. Amei o papo, muito descontraído. Sem dúvida. Eu sou até
que os outros não me escutem, mas talvez tenha sido o melhor papo que eu tive em relação ao entrevista. Foi bem descontraído, a gente falou e foi muito legal. Bom muito mesmo. Obrigado, doutor. Um abraço grande. E é isso, grande. pessoal. Quem não segue a gente na rede social, sigam lá, @VitóriaCastPE. E no YouTube, VitóriaCast. Se inscrevam no nosso canal, isso ajuda muito a minha gente. Tá o YouTube certo? fica, olha... Se bem que no Instagram nós já estamos batendo 2.000 seguidores em poucos dias, viu? São poucos dias que a gente tá fazendo isso, né, Gabi? É. A gente fica muito feliz que Muito vocês feliz. estão Obrigado a gostando. todos vocês. Muito obrigado, gente. Beijão.